Salve galera da Academia de Gênios, meu povo, tô vindo aqui trazer mais um capítulo dessa série que a gente está construindo aqui no YouTube para todos os gênios que nos acompanham, essa comunidade maravilhosa que a gente tem aqui no Instagram. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um grande filósofo da história, mais um filósofo daquela famosa tríade grega. E assim, antes de começar o vídeo propriamente, eu quero te chamar para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu gostei para a gente continuar trazendo essa série, continuar falando desses pensadores históricos que constituem a nossa academia. E bom, hoje eu vou falar de Aristóteles, que é um filósofo da tríade grega, é o terceiro da sequência, aluno de Platão, ele que nasceu na Macedônia e foi até Atenas estudar na academia de Platão. E lá ele assim ganhou um prestígio rapidamente pela sua inteligência, pela sua capacidade. O próprio Platão, ele falava, uma curiosidade, ele falava que a academia dele era composta de duas coisas: o corpo de alunos da academia e o cérebro de Aristóteles. Então, mostrando essa capacidade dessa figura que participou da academia de Platão, que foi aluno, que foi professor dentro da academia e que tem uma importância muito grande, uma contribuição muito grande para a filosofia e para a cultura ocidental com seus pensamentos, suas ideias. Ele que, até por causa de sim, ele conseguiu expandir essas ideias, levar para muitos lugares, porque ele foi professor de nada mais, nada menos que Alexandre o Grande, né, o conquistador, conquistou a Pérsia, chegou na Ásia. Então, assim, conseguiu difundir também um pouco do pensamento aristotélico, porque foi aluno, amigo de Aristóteles. Então a gente vê realmente uma relevância na história desse filósofo, como ele marcou a época e o pensamento principalmente ocidental. E Aristóteles, ele é famoso por ter muitas ideias, sabe? O pensamento de Aristóteles, ele contempla muitas coisas, porque ele é naturalmente formado nas ciências naturais. Então ele tem um conhecimento da matemática, do que ele chama ser a física, que não é a física que a gente conhece hoje em dia, é uma física um pouco diferente, que é a física da constituição do ser, mas a gente vê em Aristóteles um domínio de muito conteúdo, de muitas matérias diferentes. E assim, para separar, para trazer aqui hoje, eu acho que a gente pode começar falando de uma das principais ideias de Aristóteles, uma ideia central dele, que é o pensamento a respeito do ser, porque a gente vê muito forte isso na Grécia, essa constituição do que é o ser, esse entendimento, a superação das antigas dogmáticas que os pré-socráticos e os sofistas acabavam muitas vezes se apegando, né? Aquela questão dos deuses gregos e utilizar disso para justificar os acontecimentos. E a gente vê esses pensadores, essa filosofia grega emergir para mudar disso, para fazer uma transformação. Então, primeiro com o pensamento socrático, o pensamento de Platão e agora o pensamento aristotélico. Bom, o que acontece? O pensamento aristotélico, ele segue um pouco a linha do que já vinha sendo produzido na Grécia Antiga. Então, aquele mundo grego, o mundo do cosmos, né? Que você tem a separação do mundo entre o mundo sensorial e o mundo transcendente, né? Que Platão chama de mundo das ideias, e Aristóteles não adota essa nomenclatura, ele não segue esse ramo que Platão fundiu, até uma diferença que a gente vê entre professor e aluno. E dentro da conceituação de Aristóteles, ele começa a moldar seus próprios conceitos, né? E um deles ele chama de o ser enquanto ser. O ser enquanto ser, para Aristóteles, é nada mais do que tudo que existe. Porque quando ele afirma isso, ele está falando do ser, o ser que existe no mundo transcendente, que a gente já falou um tanto disso no vídeo de Platão. Se você não conferiu o vídeo de Platão, acessa lá, eu vou deixar aqui para você poder olhar e ver o que a gente já comentou sobre esse assunto, não ficar perdido aqui no nosso vídeo. Mas bom, continuando, o Aristóteles, quando ele molda isso, ele está falando justamente do ser existente no mundo metafísico, o mundo transcendente, e o ser existente no mundo sensorial, no mundo físico. Então, nisso, ele vê a totalidade dos seres, ou seja, tudo que existe, todos os objetos, todas as coisas, as pessoas, tudo se encaixa nessa conceituação do ser enquanto ser, que é nada mais, nada menos do que a existência tanto no mundo transcendente quanto no mundo físico. E nisso a gente vê Aristóteles cunhar uma palavra muito importante
é o surgimento de uma palavra que a gente hoje em dia usa muito, que é a substância. A substância é o próprio ser enquanto ser, é o ser em si mesmo. Então, todo ser é uma substância. É bom a gente frisar isso no pensamento aristotélico, a gente entender isso, porque dentro dessa conceituação a gente pode até ver que, por exemplo, a casa é uma substância. Mas quantas substâncias casas você acha que existe? Só existe uma. Todas as substâncias, todos os seres que se encaixam nos elementos, nas definições da substância casa, elas são uma casa. Então, por exemplo, a gente pode pegar todo objeto, eu vou falar objeto, ou toda coisa que tem ali uma função de abrigar as pessoas, que tem certas características de servir de lar, a gente pode caracterizar como uma casa. Então a substância é uma só. Mas o que diferencia as casas que a gente vê hoje em dia, que a gente vê no mundo, né? São os chamados acessórios. Por quê? Para Aristóteles, o ser ele é formado da substância, que é o ser em si mesmo, e os acessórios, porque os acessórios é o que acaba diferenciando cada ser. Então, por exemplo, uma casa ela pode ser rosa, outra casa ela pode ser azul, mas todas elas são casas. Então, todas elas estão dentro da substância casa, mas elas se diferenciam justamente pelos seus acessórios, pelas suas definições, digamos assim, que diferenciam, especificam. Então, pode ser uma casa azul de 2 andares, pode ser uma casa rosa de 1 andar, e isso a gente vai especificando os seres existentes. Então, para Aristóteles, o ser ele é formado dessas duas categorias, digamos assim. É o que molda o ser. Então, dentro dessa definição que a gente vê de Aristóteles da substância e do ser enquanto ser, a gente também pode observar que Aristóteles ele cunha para os seres e para as substâncias uma função, que cada ser vai ter a sua função, cada substância tem a sua função. Então, por exemplo, a casa, que a gente está trazendo esse exemplo de substância. A casa ela tem uma função própria, que Aristóteles fala que existe uma razão ordenadora das coisas. E essa razão ordenadora é justamente o que diferencia as substâncias pela sua função, pela sua entelequeia, palavra dada por Aristóteles para definir isso, que é a função de cada coisa. Então a casa ela vai ter a função de abrigar pessoas, a função de ser um lar. Eu, por exemplo, posso ter uma função como pessoa, de, por exemplo, interagir com outras pessoas. Posso ter uma função de atividades, por exemplo, eu estou fazendo direito. Pode ser uma função da minha substância, do meu ser. Então, dentro disso, da substância para Aristóteles, existe também essa qualificação da entelequeia, que é a função de cada substância. E a gente pode chegar num outro conceito de Aristóteles que é muito importante, muito falado, que é o conceito da lógica. Por quê? Aristóteles desenvolve o pensamento sobre a lógica, sobre essa parte da filosofia que é muito importante, porque para Aristóteles é ela que nos revela o conhecimento. Então a gente vai ver que o nosso processo de conhecer muitas vezes é um processo lógico. É um processo que depende de fazer silogismos, que é o que Aristóteles molda dentro desse pensamento. E o silogismo nada mais é do que você pegar uma definição existente. Então, por exemplo, eu conheço uma definição existente e é importante a gente averiguar se essa definição é verdadeira, porque a gente depende de que ela seja verdadeira para que o nosso silogismo, a nossa lógica esteja certa. Então, por exemplo, quando eu digo, digamos assim, eu tenho um cachorro que se chama Bidu. Bidu é um cachorro. Isso é uma definição que tá correta, é uma definição verdadeira. Então eu já tenho a definição para começar. O que depende para eu continuar esse processo da lógica, esse processo do silogismo? Eu fazer um juízo. Então, por exemplo, Bidu é um cachorro. É uma definição que eu tenho. Outra definição que eu posso ter: todo cachorro é mortal. Então, logo, Bidu é mortal. Isso é o processo de lógica, isso é o processo de conhecer, o processo do silogismo, de conhecer a partir de uma outra definição. Então, quando eu averigo que essas duas definições são verdadeiras, basta eu aplicar o meu juízo, a minha lógica para compreender, e eu consigo, aí sim, atender a função da lógica, conceituar, trazer conceitos.
Então, por exemplo, quando eu faço esse juízo que eu fiz agora, de Bidu é um cachorro, os cachorros são mortais. Então, Bidu é mortal, logo porque ele é um cachorro, eu fiz um juízo. E quando eu faço isso, eu consigo chegar a conceitos. Eu consigo conceituar, por exemplo, que Bidu é um ser mortal. Isso é conhecer para Aristóteles. E é um processo muito importante da gente saber, que pode ser cobrado de você na hora do vestibular. E que também é importante para a gente entender o nosso ser, o nosso funcionamento. Então a filosofia, ela tem esse papel. Eu sei que a gente está aqui voltado para uma questão da aprovação no vestibular, na aprovação no Enem, mas é importante a gente também aproveitar esse conhecimento de uma forma que não seja só ali para a prova, o conhecimento que serve para a gente no entendimento da vida, no entendimento do mundo. Eu tenho isso também, assim, essa vontade de conhecer mais dos filósofos, desses pensadores, desses gênios, para conseguir entender. E Aristóteles, por exemplo, é um filósofo que às vezes a gente tem uma dificuldade de conhecer as ideias dele, porque não são ideias tão simples. Ele tem um desenvolvimento assim mais complicado às vezes de se compreender. E a gente não pode desistir de compreender por causa disso, porque esses filósofos, eles são importantes nessa outra questão na nossa vida também. Então, é sempre importante a gente estar falando disso aqui. Pessoal, vou agora, para finalizar o vídeo, vou resolver aqui uma questão do Enem de 2017 sobre Aristóteles, porque eu também não quero estender muito o vídeo. Se a gente fosse falar de todas as ideias de Aristóteles, ia demorar muito, e a gente não tem esse propósito aqui de fazer um vídeo tão longo, mas eu vou trazer aqui uma questão que a gente pode responder com o que a gente viu aqui no vídeo de hoje, com um pouquinho do que a gente aprendeu, mas a gente pode aprender muito mais. Bom, a pergunta é: os princípios, base da epistemologia aristotélica, pertencem ao domínio da A, opinião, pois fazem parte da formação da pessoa; B, cálculo, pois são demonstrados por argumentos; C, conhecimento científico, pois admitem provas empíricas; D, intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico; E, prática de hábitos racionais, pois com ela se capta a verdade. O que ele está perguntando? Ele fala assim: os princípios, base da epistemologia aristotélica, ou seja, do processo de conhecimento de Aristóteles, o processo de conhecer. E a gente viu que o processo de conhecer de Aristóteles é o processo da lógica, essa formação de silogismo que a gente vê. E isso nada mais a gente vê o silogismo, quando a gente pega uma definição, faz um juízo, nada mais é do que argumentar, se você perceber. A gente está criando uma argumentação. Aquele exemplo que eu dei é uma argumentação para provar que Bidu é um cachorro mortal. Que Bidu é um cachorro, logo ele é mortal. Então eu estou fazendo um argumento, eu estou criando um argumento. Então só pode ser a letra B, cálculo, pois são demonstrados por argumentos. Mostrando que quando você estuda conceitos, pega alguns conceitos, você pode resolver uma questão sem nem precisar ler o texto. Eu não li o texto para resolver essa questão. Eu vim direto nas alternativas junto da pergunta e consegui encontrar. Por quê? Porque eu já conheço os conhecimentos, os conceitos daquele filósofo. E isso é essencial para você resolver uma questão do Enem com maior facilidade, com maior celeridade. Então, por isso é importante a gente estudar os filósofos que aparecem no Enem, e não só eles, também os outros filósofos que podem ter uma relevância para a gente na questão cultural, na questão de conhecimento. Mas era isso que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, o seu joinha. Segue a gente no Instagram também, dá lá o seu like nos nossas publicações, comenta, compartilha, que a gente quer fazer essa página crescer, chegar em mais estudantes que estão nesse mesmo objetivo. Beleza? Tamo junto!